Mas eu queria fazer algo maior, sabe? Eu queria fazer algo que realmente fizesse a diferença e que evitasse tudo isso que aconteceu. E aí, faz mais de um ano que eu e meu marido, a gente está trabalhando num projeto, né? É uma tecnologia que a gente desenvolveu, inclusive meu marido desenvolveu, assim, na raça também, uma tecnologia de monitoramento de partos. Olha que legal! Com inteligência artificial, para que as mulheres se empoderem e se alimentem de informações para que elas possam tomar a rédea do seu trabalho de parto e entender quando tem alguma coisa errada e também se posicionar. E aí eu fui para casa, foi horrível, saí do hospital sem o bebê, a coisa mais triste que pode acontecer na vida de uma mulher, de verdade, assim, eu falo para todo mundo, assim, que tem filho prematuro e que tem que ir para casa ou que tem uma situação de saúde, é, assim, desesperador muito. Quando geramos uma vida, sonhamos com um parto cheio de amor e cuidado. Mas no caso de Larissa Cardoso Martins, o sonho se transformou em pesadelo. Após 27 horas de trabalho de parto, seu bebê foi retirado a fórceps sem batimento cardíaco, ficando 91 dias internado na UTI. Além de todo o sofrimento, Larissa teve uma hemorragia interna com um rompimento uterino. E hoje, aqui na nossa mesa do poder, ela veio compartilhar sua história. Um episódio extremamente polêmico e que merece toda a sua atenção e empatia. E você, já está nos seguindo nas redes sociais? Estamos aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Spotify e na TV+. Seja bem-vinda, Larissa. Bem-vinda, Larissa. Meninas, obrigada pelo convite, né? Eu sempre digo que é muito importante a gente ser ouvida, né? Ter esse espaço de escuta e trazer essas questões à tona que são tão importantes para a reflexão de todo mundo, né? Seja acolhida aqui na nossa mesa do poder para contar um pouquinho a tua história, né? E a repercussão de tudo isso que tem acontecido na tua vida e na vida da tua família. Sim, foi um baque, né? Algo que ninguém esperava que acontecesse. Mas a gente está aí, né? Lidando com as situações dia a dia, né? Não é fácil, mas a gente continua com fé e seguindo em frente sempre. Larissa, eu vou começar perguntando para você, depois de tudo que você passou, se você acredita que você viveu uma violência obstétrica. Com certeza vivi. É muito difícil para a mulher admitir isso, entender o que aconteceu. Então é um processo, eu digo que é um processo muito longo, assim, né? Logo após o parto eu não tinha esse entendimento, eu estava com um choque emocional também tão grande que eu não entendia o que tinha acontecido. Mas cada vez mais foi caindo a minha ficha, eu fui entendendo que se tratava, sim, de uma violência, inclusive de um crime, né? Eu falo que o que a gente viveu foi um crime. Então, mas isso leva tempo para a gente entender e até para você aceitar que você foi violentada no momento que você nem imaginava que isso poderia acontecer com você. Sim. É muito triste, eu li a sua história, a gente conversou bastante sobre ela e fiz até uma retrospectiva sobre os acontecimentos da minha própria vida. Eu acho que todas nós, mulheres, em algum momento sofremos algum tipo de violência obstétrica, até aquelas que não chegaram a fazer um parto, né? Sim. Numa mesa de uma ginecologista, enfim. Com certeza. Infelizmente, isso é muito recorrente, é muito frequente e não tem atenção necessária, né? Sim. Então, até a questão do médico, de quem está assistindo naquele momento, não perceber o teu cansaço, não perceber a tua dor, né? Invalidar o que você está sentindo naquele momento, como se tudo fosse um exagero, como se tudo fosse algo super valorizado pela mulher, mas a gente tem que ser ouvida, né? Tem que ser acolhida nesses momentos, porque muitas vezes você realmente não está mais dando conta, né? Sim. E isso não é levado em consideração e é uma violência. Larissa, eu queria te fazer uma pergunta. Eu vi que o teu esposo, ele te acompanhou bastante, acompanhou no parto, Sim. Foi bem participativo. Durante o teu trabalho de parto, o que você acha hoje, dentro da consciência que você tem, pensando sobre tudo, fazendo essa retrospectiva, o que você acha que faltou? Ou o que excedeu?
Sim, na verdade faltou um olhar mais atento para o que estava acontecendo. O que aconteceu, na verdade, é que toda a equipe que estava me assistindo ali não entendeu, não percebeu que estava acontecendo alguma coisa de errado. Né? A todo momento eles diziam que estava tudo bem, que estava tudo certo, tudo dentro do esperado. E aí, como a gente não é especialista, né? A gente não tem um entendimento técnico, você acredita no que estão te falando. Né? Então, talvez faltou um olhar mais atento, né, aos sinais, que tiveram sinais que foram ignorados completamente. Né? Hoje eu sei mais do que nunca, porque a gente já passou por diversas perícias, né, médicas dentro do judiciário. Enfim, a gente já passou por muitas análises de prontuário, de partograma. E é aí que você percebe que houveram falhas muito grandes. Mas até então, eu era completamente leiga, né? E você consegue elencar quais seriam essas falhas? Sim, na verdade, assim, a demora do parto não é o mais importante, né? Porque existem partos que são demorados, mas são muito bem assistidos, né? Então, tudo bem, acontece na normalidade ali, né? Às vezes demora um pouco mesmo pro parto engrenar. Você acha 27 horas? Ai, meu Deus, assim, eu não né? aguento. É um tempo que realmente, assim, né? Eu lembro que eu tava muito cansada. Sim. Isso é uma coisa que eu imagino. Não tem como, né? Você não estar depois de uma jornada dessa, né? Mas, assim, se tudo tivesse dentro da normalidade, ok. Mas agora eu sei que existiu falta de monitoramento. O monitoramento fetal foi feito da forma errada, né? Eu tinha fatores de risco que foram ignorados. Durante a gravidez, você... Na verdade, no pré-natal, eu fui classificada como uma gestante de risco habitual, e eu não era. Porque eu já tinha feito uma cirurgia bem grande de endometriose, né? Uma cirurgia muito extensa, muito complicada, né? Eu não tinha uma endometriose normal, eu tinha uma endometriose muito profunda mesmo, né? Então, meu útero já tinha sido manipulado. Na cesárea da minha filha, eu tive intercorrências, né? E tudo isso foi relatado durante o pré-natal. Eu já tinha 40 anos, então tudo isso é fator de risco, né? Só que se o médico te classifica como uma gestante de risco habitual, você, né, como leiga, como mãe, você não vai entender que aquilo não é normal, né? Então, eu acho que faltou esse olhar desde o primeiro momento. Entendi. E você almejava um parto normal? Era seu sonho ter um parto normal? Na verdade, assim, desde a primeira gestação que eu tive, eu pensava no parto normal, eu sabia que era o melhor para a mãe, para o bebê. Eu tive uma cesárea bem complicada, uma cesárea que não foi foi bem traumático, assim, para mim. E aí eu fiquei com medo da cesárea, achava que, né, tudo que aconteceu foi decorrente da cesárea, né? E aí eu fui atrás do parto normal achando que era a melhor opção, né? Então, assim, não é que era o meu sonho, que eu não ia abrir mão disso de jeito nenhum. Né? Eu queria, né, desejava, desde que tivesse segurança. E eu achava que eu estava num momento de segurança, né? E até que aconteceu tudo o que aconteceu. Larissa, você teve a tua primeira filha, que foi por cesárea. O segundo filho foi por parto normal. Durante o teu acompanhamento do parto, se deu com este médico ou não? Sim, desde do primeiro momento. Não da minha primeira filha, do segundo filho. Ele acompanhou toda a tua gestação. Sim, toda. E ele tinha ciência de todo esse teu histórico? Sim, ele tinha total ciência. E mesmo assim ele recomendou o parto normal? Mesmo assim, desde o primeiro momento foi uma pergunta minha, né? Porque além de tudo isso, eu tinha acabado de sair de um tratamento de câncer. Ai, meu Deus. Eu tive linfoma em 2019, tive um tratamento, fiz quimioterapia, perdi o cabelo, tudo isso. E aí, em 2020, contrariando todas as expectativas médicas, eu engravidei. Que eu tive até menopausa precoce, medicamentosa e tudo mais. Então, eles achavam, né, os médicos achavam que realmente eu não ia mais engravidar. E aí, eu engravidei espontaneamente. A minha filha, eu tive que fazer todo um processo para engravidar, e meu filho foi assim espontaneamente. Era para vir. Era para vir. E com 40 anos, que já 40, é uma idade eu tava com 39, onde a fertilidade já... Exatamente. E eu descobri a gestação dele no dia que eu tinha descoberto o câncer, no mesmo dia.
Então você fez 2 anos antes, né? Tá. 2 anos antes você teve câncer e 2 anos depois... Na verdade, eu descobri em 2019, fiz o tratamento até 2020 e engravidei depois do tratamento, né? Então, até inclusive, a primeira pessoa que soube da minha gestação foi meu oncologista, porque eu fiquei um pouco desesperada. E ele falou, não, agora você uma mulher normal, você vai ter a gestação como qualquer outra mulher e tal. E ele ficou super feliz e tudo mais. Então, eu estava super segura, né? Mas, assim, sempre perguntando, né? Eu posso ter parto normal? Pode. Tanto que eu lembro, assim, que eu fui atrás do hospital e perguntei, né? Será que não é melhor eu fazer num hospital do que uma maternidade? E ele falava, o médico dizia, obstetra, não, você não tem fator de risco nenhum. E é uma maternidade tão conhecida aqui, né? Sim, exatamente. Então, assim, eu tinha que ter feito num ambiente, pelo menos, que tivesse uma UTI para mim, né? Então, eu tive o Luca numa maternidade sem UTI. Sem UTI. Então, isso foi um risco muito grande. E foi assumido por ele, né? Foi um risco assumido, né? Eu lembro também que a gente perguntou se deveria contratar pediatra para acompanhar. Ele falou, não, tá tudo tão bem. A minha filha teve restrição de crescimento no final da gestação, o Luca não teve. O Luca nasceu super bem, super grande, forte, né? Então, tudo isso a gente vai pensando, bom, se o médico não está preocupado é porque realmente está tudo bem. Ele te passou a segurança necessária. Sim, e a sua gravidez também foi uma gravidez tranquila, isso te tranquila. Deu um respaldo para agora muito eu vou... Muito tranquila, Entendi. Acho que mais do que da minha filha, assim. Entendi. Da minha filha ainda eu tive um pouco de enjoo, azia, até o final da gestação dele eu não tive absolutamente nada. Assim, eu era uma gestante de 40 anos, super ativa. Um dia antes eu estava no shopping, comprando coisas, porque faltava e tal, né? E eu queria induzir também o parto, porque eu já estava com quase 41 semanas e eu não entrava em trabalho de parto efetivo. Então, eu fui pro shopping, tava andando, ainda eu falava, não vou de escada rolante, eu vou de escada normal, porque eu quero induzir o parto. Induzir. Então, assim... Não, e com 41 semanas andando no shopping, você tava muito bem. Muito bem. Porque eu, com 40 semanas, eu não tava saí de cansada, casa. claro, né? A gente fica Sim. cansada, mas eu lembro que eu tava super ativa, assim. Sim. Eu pintei o quarto do Lucas junto com meu pai, a gente decorou o quarto dele todo. Então, assim... Uma grande expectativa. Você estava super feliz. Super feliz. A gente estava conversando sobre as redes sociais e como as redes sociais nos influenciam nas decisões hoje em dia. Tudo a gente seguia pela rede social, o que muitas vezes é um erro. Eu queria te perguntar, Larissa, se a rede social do médico que fez o seu parto te influenciou de alguma maneira? Porque ele tinha uma rede social bem ativa. Sim. Ele era bem ativo e não sei se é mais, se ele tem ainda. E ele era muito conhecido, Muito né? conhecido. Por ser um médico integrativo, né? Um médico super acolhedor. Sim. Com posts com muitas visualizações. Isso te influenciou, Larissa? Me influenciou, com certeza, né? Se eu disser que não, eu tô mentindo. Com certeza você vai lá, você olha, né? E ele tinha algo que me encantou muito e me envolveu muito, que ele tinha um grupo de gestantes. Então, tinha grupo no WhatsApp das gestantes, então a gente ficava ali trocando, daí, de repente, uma ia para o trabalho de parto, a gente ficava naquela expectativa, de repente nascia, tudo bem, ela voltava, elogiava. Então, isso foi te conquistando. Foi me conquistando, né? Foi me tranquilizando e cada vez mais criando uma expectativa super positiva. Sim. Né? Porque quando acontecia tudo bem, assim, no parto, era sempre, assim, muito mostrado, né? Então, ele mandava presente, ele fazia muitas fotos, muitos posts, então aquilo te empolgava. Com certeza. Não posso dizer que não, né? Com certeza isso contava, né? E agora eu vejo que é tudo uma grande mentira, porque tudo que é negativo é jogado para baixo do tapete, é escondido, Você acha apagado. Que é editado? É editado, com certeza, né? Tanto que depois do que aconteceu, eu soube que existiam outros casos. Antes disso, eu nunca soube de outros casos. Então, aí que eu caí na realidade. Aos poucos, eu fui entendendo a armadilha que a gente caiu, infelizmente. Então, eu acho que seria muito importante você mandar um recado para essas mulheres,
que hoje em dia seguiam só pelas redes sociais. Sim. Qual a importância da gente fazer uma pesquisa do médico, dos atendimentos, das gestantes que ele já atendeu? Eu queria que você mandasse um recado. Acho que não só isso, sabe, Roberta, mas assim, você ir atrás das mulheres e acreditar no que as mulheres falam. Entendi. Porque, infelizmente, eu sou muito julgada por mulheres. Eu fico muito triste com isso, assim, porque eu sou julgada por mulheres e por mães que, de repente, fizeram um parto que deu tudo certo, que foi maravilhoso, porque eu sempre digo isso, né? Quando o parto acontece normalmente, como deve acontecer, sem intercorrência, sem nada, o médico quase não faz nada. Ele tá ali para acompanhar, né? E está ali justamente porque se acontece uma intercorrência, ele tem que atender. Sim. Ele tem que, em primeiro lugar, perceber a intercorrência, em segundo lugar, atender rápido, agir rápido para que o pior não aconteça. Então, é muito fácil, né, para alguém que passou por um parto redondinho, que foi tudo bem, né, que recebeu os balões, que recebeu os mimos, os agrados, né, dizer que uma mãe que teve uma experiência completamente diferente está mentindo, né? Tá se usando dessa história para se promover. Eu já escutei tudo isso. Então, assim, o meu recado é olhem, né? Pesquisem, né? Muito a fundo. Eu fico, assim, um pouco chateada porque é difícil a gente achar as informações. Por exemplo, no CRM só aparece se for condenado. Antes disso, não tem nada. Se você entrar lá, não tem nada. É arquivado, eu acho isso muito errado, né? Poderia até estar ali, que está sendo investigado, né? Eu entendo que os médicos também têm muito paciente que se vale disso e acaba criando situações que não existem. Eu sei que isso acontece, infelizmente. Mas deveria ter uma indicação, pelo menos, né? Ali para você, né? Mas pesquisar. Depois que tudo que aconteceu, eu achei muita coisa. Então, assim, se você... muita tristeza. A ficha, inclusive, criminal dele é muito extensa. Eu ia te perguntar, você foi até o Fantástico, a tua história foi bem polêmica, bem triste, foi até o Fantástico, e ele também teve um direito de resposta. Teve. E ele estava muito pacífico, muito tranquilo, e eu queria saber como que foi para você assistir o direito de resposta dele, que não, em tese, não condizia com o que você estava relatando. Como que foi para você e para o teu marido analisar, né, se surpreender com o que ele estava falando ali e realmente não casava com a tua situação. E até vou fazer um adendo, ele pareceu que nem se preparou para a entrevista, né? Ele teve coisas ali que ele falou, deveria ter feito, deveria ter anotado no prontuário. Ele estava super tranquilo. Na verdade, assim, infelizmente a gente tá lidando com uma pessoa que não tem a régua igual a nossa, né? Ele tem uma questão ali que eu não sei exatamente o que é. Um egocentrismo, talvez. Um egocentrismo, um narcisismo que não permite ele, talvez, entender tudo o que aconteceu, né? Porque eu digo... eu recebo muita mensagem assim, mas errar é humano, acontece e tal, tudo bem, acontece. Mas o que me disse muito sobre a pessoa foi a atitude depois do que aconteceu. Isso que eu queria que você falasse. A atitude depois que aconteceu me mostrou quem realmente era, né? Porque até o momento que tudo saiu do controle, era um tipo de tratamento. Depois virou outra pessoa. Na verdade, eu digo que ele virou o que ele realmente é. Ele te pediu desculpas em algum momento? Nunca. Se sentiu solidário com a tua situação? Nunca. Ele dizia, né, que estava em oração, que não sei o quê, colocava muito Deus, assim, na questão e tudo mais. Mas, assim, eu não vi ações práticas, né? Eu não vi ações práticas enquanto a gente estava lá, né, assim, os piores momentos da minha vida. Eu digo assim, eu já enfrentei um câncer que não foi fácil, mas os piores momentos da minha vida foram lá, né, naquele hospital, com meu filho na UTI, entre a vida e a morte, porque assim, ele ficou em estado gravíssimo mesmo, é um milagre muito grande ele estar aqui, já vai fazer 4 anos, então assim, é uma vitória a cada dia pra gente, né. Eu muito mal também, a minha filha, que ninguém pensa nela, né? Mas ela tinha 3 anos na época, Então, assim, foi um impacto para ela também muito forte. Até pela questão da mãe não estar bem, né? Nossa, ela é muito ligada,
né, a gente, assim, os dois, né, o pai e a mãe, e ela não entendia nada, ela escolheu a roupa para esperar o irmão, ela sonhava com o momento que ia encontrar o irmão, e de repente o irmão não vem, a mãe fica no hospital, depois eu volto para casa, eu volto para o hospital de novo, então, assim, foi muito forte. Porque pra ela você também. ficou com risco de vida também, Muito né, grande, Larissa? sim. Você foi para casa e Sim. em casa você começou a passar mal. Relata pra gente o que aconteceu. Na verdade, assim, 4 dias depois do parto, eu tava ainda muito mal, me sentindo muito mal. Eu tive alterações bem severas no meu exame de sangue. Eu tinha acabado de sair de um câncer no sangue. Então, assim, já foi desesperador para mim, num nível que eu não sei nem dizer para vocês, assim. E aí eu pedi para entrar em contato com o meu oncologista, inclusive, ele também ajudou ali nesse processo. Eu fiz várias transfusões de sangue. E, de repente, a minha filha, no terceiro dia depois, ela teve um ataque, assim, de ansiedade. Minha mãe é psicóloga, inclusive, me ligou, ela estava muito, muito ansiosa e, né, assim, eu fiquei muito preocupada com ela. E eu perguntei pro médico quando que eu sairia do hospital, mas assim, porque eu queria falar com ela, né? Eu queria dizer, filha, ó, vai demorar, ou eu já vou, né? Não sei, eu queria ter essa previsão para dar para ela. E daí no outro dia ele simplesmente apareceu no meu quarto e disse que eu estava de alta. E eu não estava me sentindo nada bem, né? E só que é o negócio que a gente estava falando da mulher, né? A mulher é sempre desacreditada na sua dor e na sua... Então, assim, eles começaram a me fazer um processo ali que eu pensei que eu estava ficando louca, de verdade, assim. Que era por tudo que tinha acontecido e aquilo era coisa da minha cabeça, não estava mal, de verdade. Eu estava, né, com um processo psicológico ali. E aí eu fui para casa, foi horrível, sair do hospital sem o bebê, a coisa mais triste que pode acontecer na vida de uma mulher, de verdade, assim. Eu falo para todo mundo, assim, que tem filho prematuro e que tem que ir para casa ou que tem uma situação de saúde, assim, desesperador muito. Larissa, só um parênteses. Ali você já sabia que ele teve complicações no parto e ele já estava com algum... Sim, na verdade, assim, no dia seguinte do parto, a coordenadora da UTI veio falar comigo e ela falou, assim, que a situação do Luca era gravíssima, era o bebê mais grave da UTI. Eu lembro que ela falou assim, olha, eu tenho um bebê com 500 gramas que tá melhor que teu filho. Meu Deus. Ela foi muito acolhedora, ela é uma médica maravilhosa, assim, eu tenho gratidão eterna por ela, assim, ela cuidou muito bem do Luca, ela lutou por ele, né? Mas ela disse coisas que a gente precisava saber, infelizmente, né? Mas de uma forma mais acolhedora, assim. Mas ela disse com todas as letras, né, que se ele sobrevivesse, que ia ser difícil, ele ficaria com muitas sequelas, só que a gente não tinha ainda a dimensão da gravidade, assim. Naquela época eu achava que ele ia ficar bastante tempo na UTI, mas que ele ia para casa, ele ia se recuperar. Eu tinha acho que até pra gente poder sobreviver, né, você cria uma esperança. E vocês fizeram até um post falando, sim, pedindo orações para ele se recuperar, para ele ficar sem dano. Exatamente, a gente tinha, assim, a plena certeza disso, assim, né. Enfim, aí eu sabia da gravidade, para vocês terem uma ideia, o médico, esse dia que a médica foi conversar comigo, ele estava fazendo na mesma hora ali um Discord que ele tinha com as outras gestantes, falando do meu caso. Eu acordei, assim, meio grogue, porque eu tinha tomado um remédio cavalar para dormir, né, e tal. E aí, quando eu acordei, ele estava falando com as outras gestantes sobre o meu caso, sem me comunicar, sem me perguntar se podia, dando a versão dele dos fatos, né. Enfim, aí eu fiquei lá no hospital, o Luca nessa situação. Aí ele me mandou para casa, eu fui. E aí eu comecei a passar muito mal mesmo, assim. Eu cheguei em casa, acho que eu colapsei tanto psicologicamente como fisicamente, foi um colapso, assim. Eu comecei a ter muita diarreia escura, sabe? E me senti muito mal. Voltei para o hospital no outro dia, passei pelo pronto-socorro, pra você ter uma ideia, eu cheguei lá relatando tudo isso, né, desesperada e tal. Eles me deram a pulseirinha verde na triagem. Nossa. Eu lembro disso até hoje. Meu Deus. Que eu fiquei olhando assim, eu falei, não, realmente eu tô doida.
eu tô doida, não é possível, né? Me deram pulseirinha verde, fui pra lá esperar, ainda passei mal no banheiro, daí me chamando lá fora e eu no banheiro, então assim, aquela situação, né? Aí ligaram para o meu obstetra e ele mandou dar um remédio na minha veia, fazer exame de sangue e me mandou embora de volta. Aí eu fui para casa de volta, dormi, porque acho que tinha tomado muito remédio, fiquei assim meio sedada até, né? Só que no outro dia eu acordei com sensação de morte, assim. Sensação clara de morte, muita dor, não conseguia respirar. Sangramento, diarreia, tudo junto. E eu lembro que eu pensei assim, não, acho que agora eu vou morrer mesmo, assim. Aí eu morava no sobrado, eu fui me arrastando assim pra baixo, desci a escada, porque minha filha tava dormindo com a gente, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa do lado dela. E aí meu marido me encontrou e daí foi aquela correria, né? Me levaram pro hospital de volta, eu fui reinternada. E aí, 8 dias depois que eles foram descobrir que eu tava com o útero aberto. Porque não tem como fazer essa análise, né? Do útero quando é... Como que é feita? Então, na verdade, o que teria que ter sido feito, que não foi feito, que agora a gente sabe, é um exame de imagem logo após o parto. Exame de imagem com a ultrassom. Com a ultrassom e deveria ter sido feito... Intravaginal. Deveria ter sido feito no outro dia, sim, né? Depois de um porque parto você estava passando bem mal. E um parto super traumático, com fórceps, tudo. Acho que o natural seria uma investigação, né? Mas a gente tava naquela situação que a gente Nossa, nem sabia, Larissa, né? você é uma sobrevivente. Eu tô aqui, eu tô até passando mal. É a minha história, meu quando eu Deus. conto, às vezes eu não acredito, sabe? De tanta coisa São que aconteceu. muitas intercorrências. E aí, desculpa só, voltando claro. no Fantástico, daí é isso que a gente ficou assim, poxa, né? Porque no direito de resposta dele, ele justificou um monte de coisa que não tinha sentido, porque a gente viveu, a gente sabia que não tinha sentido. E ele quis... porque foi assim, a gente já tinha feito uma gravação pro Fantástico 1 ano e meio antes. Uhum. E aí, como os processos ainda não tinham andado, né? O Fantástico queria alguma coisa mais concreta, né? E aí, quando o processo andou no Ministério Público, que foi apresentada a denúncia e tudo mais, aí a repórter me procurou novamente e a gente gravou de novo, né? O Fantástico. E na primeira vez que ele foi procurado pelo Fantástico, ele fez um bafafá, ele fez um monte de vídeo, ficou gravando vídeo o dia inteiro, fez um drive com vídeos falando sobre a minha história e saiu distribuindo o drive para quem quisesse ver. Ele estava se preparando já. Né? Assim, ele ficou, deu para ver que ele ficou, né, indignado, fez um com as pacientes dele, falando um monte de coisa, levou gente para dar depoimento, fez um monte de coisa. Para validar o trabalho dele. E para falar mal de mim também. Uhum. E aí, na segunda vez, ele agiu totalmente diferente, ele fingiu que nada aconteceu. Então, que aquilo não era nada, não era com ele. Então, ele continuou fazendo vídeo falando de outras coisas, ele fez outra estratégia, na verdade, né? Hoje a gente vê que foi tudo marketing, assim, que alguém orientou ele, não, dessa vez faça diferente, finja que nada aconteceu, né? Então, foi isso que aconteceu, assim, fingiu que nada aconteceu. Ele sabe que, infelizmente, a memória das pessoas é curta, né? Então, que isso ia passar uma hora ou outra, né? Ele mudou de nome, começou a usar o nome da clínica. Então, ele fez algumas estratégias ali para fugir daquilo ali. Foi difícil achar ele na rede social. Ele mudou, né? Ele tinha um apelido, daí ele mudou esse apelido, isso. né? E ele agora mudou ele continua sendo obstetra, mas ele não trabalha mais com parto. É, Ele cuida de diabetes exatamente, gestacional, pelo que eu vi ali na que internet. É uma incoerência também bem grande, porque Sim. ele já teve 2 casos que ele não diagnosticou a diabetes gestacional e as 2 crianças não estão mais aqui. Diabetes gestacional. Eu tive na segunda filha. Diabetes gestacional. Você tem que fazer um acompanhamento ali. Muito rigoroso. Muito rigoroso e com exame de sangue e tal. Eu fiz. Que uma das gestantes chegou a 42 semanas, você sabe que. Não, você antecipa o parto. Exatamente. Imagina. Então, assim. Porque o neném fica muito grande. Larissa, eu gostaria de saber, depois de tudo isso que você passou. Hoje, qual que é a sua rotina com o Luca? Quais são os cuidados que ele demanda, Larissa? Então, é uma rotina, assim, é uma mudança de vida muito grande,
né, que você nunca espera, né? Ninguém se prepara para isso. Eu digo que a gente se prepara para receber teu filho, né, com saúde, para várias demandas, mas para isso ninguém te prepara, né? E assim, eu sei que pode acontecer de várias formas, né? Existem crianças que têm alguma patologia e que isso também acontece na família, mas o nosso caso, uma vez um médico resumiu muito sinceramente pra gente, foi assim, cirúrgico no que ele falou, né? O Luca porque o Luca já teve vários internamentos, assim, muito sérios, né? Graças a Deus, agora ele tá numa fase muito mais estável, mas ele teve internamentos muito graves. E num desses internamentos, que foi em abril de 2024, que ele foi praticamente desenganado, ele teve sepse e pneumonia junto, assim, então era um caso, assim, muito grave mesmo, assim, ele voltou a ser entubado, enfim, e aí um dos médicos da UTI, que é um médico bem experiente, ele falou para mim, eu contei toda a história, né, inclusive nessa ocasião ele ele sugeriu que a gente assinasse um termo de cuidados paliativos, né, porque o Lucas já tinha passado por muita coisa. Então, a gente fez, e foi a pior coisa do mundo para uma família ter essa decisão, né? Mas a gente entendeu que naquele momento era o melhor para ele, né? E aí, esse médico, quando eu contei toda a história, ele falou para mim, ele falou assim, sabe, o que aconteceu com a família de vocês foi um acidente, assim. É como se vocês estivessem indo para uma viagem muito feliz, uma viagem muito esperada, e de repente um caminhão passou por cima de vocês. E foi exatamente isso, assim, porque a minha vida mudou drasticamente, né? De todos nós, da nossa família. Hoje, depois de muita luta mesmo, a gente tem o home care 24 horas, né? Mas a gente ficou quase um ano cuidando do Lucas sozinho. Nossa. Então, a gente saiu com ele da UTI sem nunca ter experiência com uma criança com deficiência, né? Sem experiência alguma, com rotinas hospitalares, a gente teve que aprender tudo na raça, assim, né? Eu digo que eu tento lembrar dessa época, eu nem lembro, porque eu acho que eu bloqueei de tão intenso que foi pesado, né? O Luca teve uma parada respiratória em casa, cardiorrespiratória em casa, um mês depois que ele tinha ido para casa, e o meu marido que reanimou ele, então colocou no trocador, meu marido da área financeira, pensa, nunca tinha feito isso na vida, mas uma iluminação divina instinto ali na hora, instinto. Ele reanimou o Luca mesmo. Nossa. E o Luca voltou. E então a gente teve esse período assim muito louco na nossa vida, que eu não consigo nem pensar muito nesse período, porque foi de sobrevivência. De sobrevivência. Eu não lembro como é que eu cuidava da minha filha, sabe? São coisas que eu não consigo lembrar. E aí começou toda uma luta, né, por nossos direitos, porque aí que a gente foi entendendo todos os direitos que o Luca tinha, porque isso também, quando a gente sai numa situação dessa, ninguém te informa quais são os teus direitos, o que você precisa lutar, e você vai entendendo isso ao longo do caminho e vira uma briga constante, né? Eu digo que toda mãe atípica é uma lutadora, porque tem que ser, porque senão... os direitos não são cumpridos, né? Então a gente tem que estar sempre na briga, né? E aí a gente, depois de muita luta, conseguiu o home care, conseguiu primeiro 12 horas. Aí eu fiquei mais de um ano sem dormir uma noite toda. Nossa. Né? Porque eu aspirava o Luca o tempo todo. E aí a gente, depois de muita luta, conseguiu uma liminar, né? Em 2024 só a gente conseguiu a liminar, que é a liminar que ele tem até hoje, que aí a gente conseguiu uma estrutura melhor, né? Para cuidar dele. Mas eu não consegui mais trabalhar, né? Eu perdi meu emprego. Então, assim, desde então eu me dedico quase que exclusivamente a ele. Mas é uma rotina muito difícil, né? Apesar de, assim, agora a gente estar num momento muito mais tranquilo, né? Eu digo que muito mais tranquilo do que a gente já esteve. Não é fácil saber que teu filho tem 4 anos e não senta, e não sorri, e que você nunca vai escutar ele falando mamãe. Isso é um processo psicológico muito... Eu digo que é o sim da Maria, sabe? O sim que Maria deu na cruz é o sim todos os dias. Então, você tem que aceitar aquela situação todos os dias,
né? E lutar contra os teus Com sentimentos. muito amor. E é muito amor, e é muita... Até porque ele precisa que você tenha essa postura, que a família, né, Com tenha essa postura. certeza. E assim, é muito diferente de uma criança que teve uma... Tem uma síndrome, que é algo que ninguém poderia prever, né? E ninguém poderia mudar esse destino. Então, além de tudo, a gente tem isso, assim, que a gente sabe que não poderia, que poderia não ser Ter assim, sido que diferente. deveria ter sido diferente, né? Porque se ele fosse uma criança que tivesse algo já na gestação e tudo mais... Você acha que você se prepararia melhor para receber uma criança com com essas certeza eu acho que a demandas, né? aceitação seria Sim. Diferente, outra, né? né? É Agora, diferente. você olhar, né, tudo isso, toda essa luta diária, e você pensar, poxa, né? Uma atitude que alguém, né, que estava ali para isso, tivesse tomado, a gente não estaria vivendo isso, né? Larissa, hoje existe uma ação criminal, Sim. né? Uma denúncia do Ministério Público, já deve estar correndo ação criminal. Você chegou também a entrar com alguma ação civil, indenizatória, pedido de pensão? Sim, Vocês têm alguma ajuda de custo hoje por parte do médico? Não. Na verdade, a gente está entrando agora com essa ação civil, porque, como eu contei aqui, eu acho que a gente teve várias fases, né? Então, a primeira fase foi totalmente de sobrevivência, né? Aí, depois, a gente foi entendendo tudo, né? A gente teve uma fase que eu li o meu prontuário de cabo a rabo para entender o que tinha acontecido, porque eu não tinha respostas. Então, tudo isso é um processo, É um processo. né? E eu, antes, eu era contra entrar com processo civil. Eu admito. Eu falava, não, eu não quero o dinheiro dele. Eu não quero o dinheiro dessa pessoa para nada. Esse dinheiro que ele tira dos outros dessa forma tão canalha, sabe? Eu não queria. Eu falava, não, a gente não precisa disso, que graças a Deus, assim, apesar de toda essa história, o meu marido conseguiu manter as coisas a muito custo. Eu falo que não foi fácil. Eu tenho muito orgulho dele, porque ele nunca Deixou faltar nada. Ele... atendia cliente no corredor da UTI, para vocês terem uma ideia, porque para não escutarem os barulhos da UTI, ele ia para o corredor e atendia cliente e voltava para a UTI para ficar com o Luca. Então, assim, né, ele foi muito guerreiro também. Então, eu falava, não, a gente não precisa. Mas daí eu fui entendendo que não, a gente talvez não precise, assim, né? Mas o Luca precisa. E é uma reparação, na Sim, verdade. E o tem Luca tem esse direito de ser reparado por tudo que ele perdeu. Não né? é só Por uma tudo reparação, né, Larissa? É uma reparação e uma forma de coibir atos, Exato. né? Exatamente. Que atos assim continuem Com acontecendo. certeza, Porque é só isso pesando mesmo. no bolso para sentir realmente, né, a exatamente. responsabilidade. E assim, ele teve um erro, ele tem que assumir esse erro de alguma forma, né? Então, assim, se ele não assumiu humanamente, digamos assim, né? Uma forma de chegar pra Pedir gente, desculpa. né? Pedir desculpa, estar ali. Muito pelo contrário, ele atacou a gente, ele processou a gente, ele fez boletim de ocorrência contra a Ele gente. tá na defensiva, né, Larissa? Eu acho, Larissa, eu estudei ali seu Instagram e o podcast que você criou. E acredito que você transformou a sua trajetória num combustível para lutar. Exato. Né? E para alertar outras mulheres. Isso. Para fazer sentido tudo isso que você viveu. Então, para finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria que você enviasse um recado para essas mães que, como você, sofreram violência e passaram por essa trajetória difícil de cuidar, enfim, de todas essas violências sofridas no hospital e o pós, que é cuidar de uma criança com todas essas demandas. Eu gostaria que você mandasse esse recado, que você é uma pessoa inspiradora. Eu estou aqui até impactada, me colocando muito no seu lugar. Eu gostaria que você enviasse essa mensagem, Larissa. Então, eu digo assim, que não é fácil, né? A gente tem, talvez, uma visão muito romântica, às vezes, né? Eu escuto muito, né? Que é uma bênção, que nós fomos escolhidos. Eu acredito muito nisso, assim, que a gente foi escolhido, mas não no sentido só de cuidar do Luca. Eu acho que a gente foi escolhido para levar essa causa adiante, sabe? Até aproveitando aqui o espaço, né? Depois de ficar sem o trabalho e tudo mais, eu fiquei muito pensando no propósito, né? Que eu tenho com essa história toda que aconteceu, desde da minha doença e tudo mais.
E eu nunca achava, assim, um caminho muito... é isso mesmo, sabe? Que eu tenho que fazer, né? Claro, eu acho que eu já ajudei muita gente com o podcast, já ajudei muita gente pelo Instagram, né? Com as postagens que eu faço. Acredito que eu tenha, assim, contribuído um pouquinho, né? Mas eu queria fazer algo maior, sabe? Eu queria fazer algo que realmente fizesse a diferença e que evitasse tudo isso que aconteceu. E aí, faz mais de um ano que eu e meu marido, a gente está trabalhando num projeto, né? É uma tecnologia que a gente desenvolveu, inclusive meu marido desenvolveu, assim, na raça também, uma tecnologia de monitoramento de partos. Olha que Que legal. interessante. Com inteligência artificial, para que as mulheres se empoderem e se alimentem de informações para que elas possam tomar a rédea do seu trabalho de parto e entender quando tem alguma coisa errada e também se posicionar. Isso já está ativo, Larissa? Isso está assim, em fase final, né, de finalização. É um aplicativo, É um Larissa? aplicativo, mas é um sistema também. Tá. Então, é um sistema integrado, que vai ter o aplicativo. A gente ainda está estudando uma integração com o médico, porque, na verdade, o nosso intuito não é substituir de forma nenhuma o médico. Acho que o médico tem todo o conhecimento. É um trabalho paralelo, né? É um trabalho paralelo, não é ir contra os médicos. Muito pelo contrário, é trazer os médicos para perto da gente, né? Porque uma das coisas que mais foi difícil foi a quebra de confiança, porque você confia totalmente naquela pessoa. Cegamente. Né? Cegamente. Então, assim, a gente está trabalhando muito intensamente nisso, né? Acho que vai ser algo que vai ajudar de verdade, assim. Eu fico muito feliz, assim, da gente poder contribuir um pouco mais, né? Mas eu digo para as mulheres se protegerem, né? De todas as formas. Irem mais informadas para o parto te traz uma segurança até para você fazer questionamentos. Com certeza, né? exatamente. E ali, olha, será que não coloca... Porque ali, às vezes, nos acontecimentos, o médico, talvez, como um ser humano, deixe passar alguma coisa. E você, com as informações, você possa até auxiliá-lo, né? Exatamente, né? Até assim, olha, né? Eu, por exemplo, eu tive aquele sinal da barriga, né? Que ficou... E eu achei estranho, mas eu não tinha o conhecimento que aquilo era um sinal que poderia estar começando uma ruptura uterina. Eu não tinha esse conhecimento. Um sinal grave. Né? Um sinal grave. Então, assim, se você tem um alerta ali, você vai já, opa, né? Será que não é? Discutir, né? Então, eu acho que a gente, quanto mais se proteger, né? E entender que a gente tem, sim, o direito, né? De opinar, o direito de se colocar, o direito... Porque a gente tem muito isso de querer ser Mulher Maravilha, né? Eu acho que isso também... Salvadora. E assim, não, eu dou conta, né? Eu vou dar conta e, às vezes, isso complica um pouco as coisas. Sim. Né? Porque você tem que, sim, né? Dar conta até o teu limite, né? Você tem que entender Larissa, que você tem um limite. A minha pergunta final para você é o que você espera do judiciário? Olha, o judiciário também bem complicado, né? Eu vou admitir para vocês que não é fácil você... ter processos é muito difícil, porque mexe muito, né? Você revive as histórias. Você é revitimizada, você tem que provar o óbvio, né? Você é questionada na tua verdade, né? Então, assim, não é fácil. Eu espero muito que o judiciário haja, né? E não só no meu caso, em todos os casos, porque existem milhares de casos sem solução por aí, que não deixem passar, que entendam que isso é uma situação muito grave. Não é leve, né? Eu quando vi ali a denúncia do Ministério Público, confesso que eu fiquei um pouco decepcionada com a classificação de ser algo leve, porque para mim não é leve, para o Luca muito menos, né? A vida dele foi... Eu digo que é a mesma coisa que se ele tivesse levado um tiro, né? De alguém e tivesse ficado... com sequelas para o resto da vida, né? Então, é a mesma coisa, né? Então, assim, não é leve, não é tranquilo, não é algo, né? Banal, que não deve ser levado em conta. Eu acho que tem que mudar muito a visão do judiciário em relação a isso, a violência obstétrica, porque é algo que muitas vezes marca a vida da mulher para sempre, né? Então, assim, mesmo que o filho esteja bem, às vezes ela sofre uma violência tão grande que a saúde mental dela é realmente abalada para o resto da vida, até com sequelas físicas também, né? Então, assim,
Isso não é algo descartável, não é um mimimi das mulheres, é algo sério, real que tem que ser levado em conta. E os casos que têm sequela muito mais, né? Eu acho que os erros médicos estão aí, agora estão aparecendo mais, mas sempre existiram, né? E só vão parar quando tiver algum tipo de punição. E tem um alerta que eu sempre gosto de fazer em todos os programas. Mulheres, votem em outras mulheres. Sim. Só mulheres entendem o que nós passamos. Com então, certeza. ter representatividade é muito importante. Muito. E denunciem, né? E denunciem. Porque muitas mulheres que eu conversei passaram em situações muito graves e não denunciaram. Eu sei que não é fácil. Não. Né? Não, é muito difícil. Mas assim, a gente precisa desse suporte, A né? gente precisa. Ano passado eu entrei numa situação de saúde mental muito grave, assim, depois das audiências, assim. Ah, eu imagino. Porque eu tive que reviver muita coisa, tive que escutar muita coisa e tive que ver o causador disso tudo levando a situação de uma forma debochada, de uma forma, né? Ele quis sem dizer responsabilidade. assim, sem responsabilidade. Então, isso é algo que realmente é muito difícil. Então, assim, eu entendo as mulheres não quererem denunciar. Mas enquanto não tiverem as denúncias, né, de tudo que acontece, nada vai mudar. Sim. Né? Então, a gente precisa que seja denunciado e que o judiciário comece a entender a gravidade dessas situações, para que tenham punições e as pessoas tenham medo de cometer erros e terem as punições, porque a maioria sabe que nada acontece. Medidas mais efetivas, Com né? certeza. E aproveitando que a gente está em ano eleitoral e pedir então para que, né? Sim. Isso. Os nossos deputados Com certeza. prestem atenção e considerem tudo que a Larissa está falando aqui para também tomarem medidas e políticas públicas para poder realmente evitar. Porque a gente ainda está falando de um recorte da Larissa muito privilegiado, né? Exato. Então, imagine o que essas mulheres ali da periferia, essas mulheres com uma situação financeira, né, mais pobre, o que elas passam. Por isso que a gente precisa de representatividade. Sabe que na nossa pesquisa para fazer o aplicativo e o sistema, a gente percebeu que, assim, mais de 80% das mulheres não fazem pré-natal. Sim. Então, assim, meu Deus, chegam lá completamente expostas. Ao risco total, Exato. né? Então, assim, isso tem que mudar, isso tem que ser olhado, né? E as pessoas têm que dar espaço para a gente falar, né? Os políticos, né? Enfim, os deputados, todos, deveriam escutar mais as mulheres que passaram por isso para entender o impacto que é na vida de cada uma. E não é só impacto como aconteceu conosco, que já é uma situação extrema, né? Impactos de saúde mental, de agressões, de violências que são, às vezes, até encobertas, né? Então, assim... Normalizadas. Então, assim, a gente precisa ser ouvida. Sim. A gente precisa ser considerada, né? Te vejo na carreira política. Eu também, eu ia falar isso agora. Te vejo na carreira política e você tem nosso apoio aqui. Olha só, quem sabe pode vai te apoiar e vai te trazer aqui para falar dos seus projetos, hein, Larissa? Quem sabe, né? É um caminho, né? Porque eu acho que quando a gente que é um caminho... passa por isso, a gente é chamado mesmo, né? Sim. Não, e a gente precisa de mulheres aguerridas, mulheres inteligentes, que representem mulheres que não têm tanto conhecimento e que sofrem. Ou tanta voz e força, porque isso mesmo. não dá para julgar. Às vezes você não consegue lidar com tudo isso e ainda ter esse fôlego para continuar. A gente não consegue. Eu não é muito julgo difícil. ninguém, assim, porque eu acho que é uma situação tão extrema, né, uma situação que te leva são várias camadas, assim, que são, né, até a situação de você entender o que aconteceu, assim, é muito difícil. Pra gente que já tem conhecimento, que tem, né, um entendimento maior do mundo, já é difícil, imagine para quem não tem essa oportunidade. Com certeza. Né? Então, assim, até o nosso aplicativo, um dos nossos objetivos é levar para o SUS. É o maior objetivo, porque não é só feito para quem tem condição. É feito justamente para as mulheres que não têm nem acesso a um pré-natal, não tem nem acesso a informação, a nada. Então, eu acho que isso tem que começar a mudar. Sim. Quando esse aplicativo estiver pronto, vem pra cá. Você vem pra cá. Aí ele chama Luca Safe. Ai, Luca, que que legal! lindo! O Luca veio pra salvar muitas vidas. Eu tenho, assim,
plena certeza disso, assim. Com Que a certeza. vida dele é um divisor de águas, assim, né? Pra muita gente vai Ai, ser. que bonito. Larissa, nós estamos de porta aberta para te Obrigada. receber sempre. O Quem Eu Sabe agradeço pode estar muito. aqui. E tudo que você precisar um dia sentar e debater. Vamos, quem sabe, debater depois da sentença. Isso, Sim. traz aqui as informações As pra gente, como que informações. foi a finalização do processo. Acho É, importante. E o a app gente do Lucas tá- Sei Sim, também. a gente tá muito nessa expectativa agora dessa conclusão, né, das coisas. Porque eu acho que o crime não pode compensar, sabe? Não. Não. A gente não pode achar que tudo bem, fazer mal para as outras pessoas e aconteceu e pronto, e vocês E que continuar lidem com vivendo uma vida com normal. as é isso consequências, que mais me... exatamente. Tem que ter Então, uma consequência. a gente tem que se responsabilizar pelas coisas que Sim. a gente faz, né? Principalmente nesse nível, né? Então, eu acredito muito, assim, eu continuo acreditando muito que a gente vai chegar numa sentença positiva, Vai. né? A gente vai lutar por isso até o final. Assim. Com certeza. E o que você precisar da gente, E eu aqui quero fazer estamos um aqui. brinde ao Obrigada. Lucas Sei. Que ele Um salve brinde. muitas vidas. Ai, E amém. que você continue Obrigada. representando todas Larissa. essas mulheres. Parabéns, Muito Larissa, obrigada. pela sua força, pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Parabéns. Obrigada por me escutarem, né? E porque é muito importante também a gente ser ouvida. Muito tempo eu me senti calada. Então agora eu vou em todas as oportunidades Isso falar. mesmo, Isso fale mesmo. mesmo. Fale mesmo e repense ou pense sobre tua carreira política. Que é muito Olha, quem importante. sabe, hein? É uma Ah. sementinha aí. Isso aí. Obrigada, Larissa. Obrigada, menina.